eu tô adorando a visita na fazenda experimental. Nossa, tá sendo muito legal mesmo. Nossa, amiga, o que aconteceu com as suas unhas? Pois é, se tivesse alguma ferramenta, tipo um alicate, alguma coisa do tipo aqui pra fazer a sua unha. É disso que você precisa? Nossa! Não, calma aí, meu amigo. Esse daqui não dá pra fazer a unha, não. Mas pra que ele serve, será, então? Você falou que precisava de um alicate. Ah, mas tem que ser alicate de corte. Esquece o alicate. Você tem alguma lixa pra gente lixar essa unha? Eu tenho! Não, tá aqui. Serve essa? Meu Deus. Não, essa daí eu vou machucar ela. Vai tirar o quê? Um dedo dela? Socorro. Tinha que ser aquela lixa de unha pequenininha. Meu Deus. Você me deixaria com essa? Jesus Cristo. Então bora pro vídeo! Ferramentas para manutenção de implementos e preparo do solo. Vemos aqui algumas chaves que são ferramentas de torção. Temos a chave de grifo, a inglesa ajustável, a chave comum, a biela, Allen, Phillips e a fenda. Esse aqui é o torquímetro, um modelo com uma vareta indicadora. Ele ajuda a aplicar o torque correto, evitando apertar de mais ou de menos o parafuso. Outros modelos podem ser digitais ou também podem emitir um estalo quando chegam ao torque pré-determinado. O torque aqui é medido em Newton vezes metro. Mas o que é o torque? Torque. Imagine um parafuso apertado. Ao tentar tirar com a mão, fica difícil demais. Se você for apertar a porca, vai diminuir o espaço entre ela e a cabeça do parafuso. Quanto menor esse espaço, mais torque será necessário para apertar ou para soltar. O torque é o produto da força que você aplica com o braço. Quando você usa uma ferramenta, esse braço é a distância que vai do parafuso até o ponto onde você segura a ferramenta para fazer força e girar. Quanto maior o braço, maior o torque. Então, mais fácil vai ser para girar. E ao contrário também acontece. Ao tentar girar segurando com os dedos, o braço é pequeno, muito perto do parafuso. Então, o torque é menor e fica mais difícil de girar. O torque está relacionado com a facilidade de girar alguma coisa. Saiba que o produto que aparece é especial, diferente da multiplicação comum, e se chama produto vetorial. Sabendo disso, veja como dificuldade de soltar esse parafuso fazendo uma força próxima ao eixo. Com a ajuda de uma extensão, ele aumenta o tamanho do braço, aumentando assim o torque. Quanto maior o braço, maior é o torque. Ferramentas de impacto também envolvem o torque. O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô trabalhando, você não tá vendo? Mas não é assim que se usa ela. Como que se usa então? Gente, você pega pelo fio do cabo e martela. Mas por quê? Porque você tem o centro de massa concentrado onde está mais denso. Aqui eu tenho ferro, madeira. O centro de massa, se fosse homogêneo, estaria aqui no meio. Mas ele tem um material muito mais pesado aqui em cima. Então ele está aqui. Você usa como alavanca. Eu acho que eu entendi. Aí você consegue ter precisão. Tudo bem. Mas se você quer força, torque, você usa o seu ponto de apoio mais para baixo. Entendi. Faz de novo. Ok. Mas o que é uma alavanca?
É uma máquina simples que facilita a realização de uma atividade. Para seu funcionamento, precisa de um ponto de apoio e de uma força potente de quem está aplicando, e de uma força existente do objeto. Dependendo de onde estão localizados, existem tipos diferentes de alavancas. O elemento que estiver no meio é o responsável pela classificação. As ferramentas manuais para o preparo do solo são exemplos de alavancas. Um exemplo de alavanca interresistente é o carrinho de mão, enquanto a pá é uma alavanca interpotente. Observe, ele está se esforçando demais. Ele muda a disposição de suas mãos. E agora fica aliviado, porque, aumentando o braço, ele não precisa aplicar tanta força potente no ponto intermediário. Pois é, Pedro utilizou a pá como uma alavanca, mas não o carrinho de mão. Vamos retornar à última cena. Quando ela caminha, está mudando de posição. Isso é um deslocamento. Imagine que ela queira andar 500 metros. Quanto tempo vai levar para percorrer esses 500 metros? Depende da velocidade. Se for rápida, percorre pouco tempo. Se for devagar, demora mais tempo. O tempo é o deslocamento dividido pela velocidade média. E o trabalho, que é, não estamos falando do CLT, mas sim do trabalho da física. Você pode calcular sabendo a força, o deslocamento e o ângulo que a força faz com esse deslocamento. Usamos uma letra grega para falar do ângulo, o θ. A unidade de medida do trabalho é a mesma da energia, o joule. Perceba que ela empurra o carrinho de mão, fazendo uma força para cima e para a direita, deslocando o carrinho ao longo de uma linha reta. Temos força e deslocamento. Parte da força que nossa amiga faz para a direita, ajudando a se deslocar no mesmo sentido. Quando o ângulo é zero, significa que a força e o deslocamento estão trabalhando no mesmo sentido. Por isso o trabalho é máximo e tem o maior valor possível. Mecanização agrícola. Apresentamos agora tecnologias mais avançadas do que as ferramentas manuais. O trator é um veículo em que podemos acoplar diversos implementos para todas as etapas de uma plantação. Para se movimentar, ele faz uso do torque. E de onde vem esse torque? Do motor. Acontece assim. Primeiro, dentro dos cilindros do motor, acontece uma explosão da mistura de ar combustível, empurrando o pistão para baixo.
só que o pistão é ligado à biela, que se movimenta junto e impulsiona o vira-braking, fazendo ele girar. Esse é o torque do motor, que depois é transferido para a transmissão e para os eixos até chegar às rodas. O valor do torque muda de acordo com a rotação do motor, sendo que o pico de torque ocorre numa faixa de rotação específica. Veja as informações sobre esse modelo de trator. A potência é a energia utilizada em um intervalo de tempo. Esse trator tem a potência de 105 cavalos. O motor chega a 2.000 rotações por minuto. O pico do torque é de 348 newtons vezes o metro e ocorre com 1.500 rotações por minuto. Um exemplo de implemento que podemos acoplar ao trator é esse conjunto multitarefa. Serve para captar líquidos por sucção, armazenar no tanque de 8.500 litros e depois lançá-los por uma mangueira que fica na parte inferior, que vem com um bico e um prato para direcionar o líquido, ou por um canhão na parte superior. Serve para irrigação, combate a incêndios, pulverização e lavagem de equipamentos. Geralmente, para ter uma ideia do quanto de líquido que é liberado, usamos a vazão. Ela é o volume de líquido que sai da mangueira ou do canhão em um certo tempo. Neste caso, a vazão é de 250 litros por minuto que passa. Esta é uma plantadora adubadora, também chamada de semeadora. Tem disco de corte para cortar a palhada, evitando envelopar a semente. Uma turbina acionada pelo trator cria vácuo na plantadora, fazendo pressão negativa. Este vácuo aspira as sementes do reservatório para o disco dosador, que tem furos menores que as sementes. Quando o disco gira, a pressão muda e as sementes se soltam e caem no solo com um distanciamento regular. Tem caixas para sementes e adubos. Este é um pulverizador de 600 litros. Com uma bomba centrífuga, ele aplica fertilizantes e outros produtos na lavoura. Depois de preparar o solo e semear, é necessário irrigar regularmente. Irrigação. Aqui nós temos um exemplo da irrigação por aspersão. Como vocês podem ver, ela simula chuva. E as vantagens desse sistema são que pode ser totalmente adaptado para vários tipos de solo e topografia e também pode ser automatizado. Esse é o caso desse sistema. Uma desvantagem é que geralmente utiliza grande volume de água, já que não pode mudar de um lugar para o outro. Mas com a divisão da área em setores, o sistema permanente fica viável, porque uma área passa a ser irrigada após a outra. E você pode usar tubulações de diâmetro menor. Setorizar reduz a vazão total necessária. Outra desvantagem que as condições climáticas podem influenciar, como o vento e a umidade relativa. Também pode favorecer o aparecimento de doenças em algumas culturas e a disseminação de doenças onde o veículo é a água. Por isso tudo é necessário fazer um bom projeto de irrigação. É importante calcular bem o espaçamento entre linhas e entre as espessores de cada linha. Para isso é necessário saber algumas informações sobre os aspersores. Podemos calcular a vazão de duas maneiras. A primeira seria dividindo o volume que é liberado pelo intervalo de tempo. A outra seria multiplicando a área do bocal pela velocidade com que a água sai. A área circular é πr² e o raio é a metade do diâmetro.
Quando irrigamos ou pulverizamos com aspersores ou canhões, as partículas de líquido são lançadas a partir do chão, que chamamos de lançamento oblíquo, ou a partir de uma certa altura em lançamento horizontal. Para cada um desses lançamentos, podemos calcular o alcance, que é a distância horizontal até onde chega o líquido, até cair no solo. Isto é útil para planejar a irrigação, por exemplo. Vamos começar com o lançamento horizontal. Temos que separar o movimento em dois. Na vertical acontece uma queda livre, o movimento para baixo acelerado pela gravidade, enquanto na horizontal podemos considerar a velocidade constante. O alcance vai ser esse ΔX. Precisamos da velocidade com que a água sai do tempo de queda para calcular. Se não souber o tempo de queda, através da altura podemos encontrar. Já no lançamento oblíquo, a água é lançada para o lado e para cima. Chega na altura máxima e depois começa a cair em queda livre. Então, na segunda metade do caminho, o movimento é como o do lançamento horizontal. O alcance é o dobro da distância horizontal entre o ponto máximo e o chão. Aqui nós temos outro exemplo de irrigação, que seria pelo sistema localizado. O nome é autoexplicativo, a água ela é aplicada de forma localizada e no caso esse seria o gotejamento. E nesse sistema ela é aplicada de forma pontual na superfície do solo. Os gotejadores eles são baseados em linha, como se pode ver, que popularmente é chamada de tripa. A vazão dos gotejadores é inferior a 12 litros por hora. E a vantagem é que é fácil instalar e também é adaptável a diversos tipos de solo e topografias. Pode levar a economia de água, porque é feita em pequenas quantidades e também é feita de forma controlada. Pode ser também automatizada. Ela evita molhar as folhas, o que é uma grande vantagem e diminui o risco de doenças fúngicas. Uma desvantagem é o custo inicial, outra também seria o entupimento dos gotejadores, que necessitaria de manutenção regular. Por gotejamento, o ideal é dividir por setores para otimizar o custo da água. No caso, nós temos aqui uma distância entre as linhas laterais de aproximadamente 25 centímetros e a distância entre cada gotejador é de 20 centímetros. Assim, nós garantimos uma distribuição uniformizada em cada setor. Muito obrigado.